Olá, pessoas queridas, que todos estejam muito bem, com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos no dia de hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, meus amigos, nós vamos iniciar o item 4, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Ou seja, vieram antes ali de Cristo, assim como os essênios, os terapeutas, para auxiliar, deixar ali a terra mais fértil. A mente, né? A terra, quando eu digo, não é o nosso solo onde temos essas árvores lindas, onde estamos plantados aqui nesse planeta Terra. Não, é a nossa mente, o nosso coração, a nossa essência, para que consigamos aprender sobre Jesus. Então vamos lá? Em relação ao fato de Jesus ter conhecido a seita dos essênios, cometeríamos um erro ao concluir que dela tirou algum ensinamento e que, se tivesse vivido em outro lugar, teria adotado outros princípios. As grandes ideias nunca surgem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade sempre possuem precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Mais tarde, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar, completar esses elementos esparsos e de criar um corpo para a doutrina. Desta maneira, não surgindo bruscamente, encontra, quando de sua aparição, espíritos dispostos a aceitá-la. Assim aconteceu com a doutrina cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Então, nós vemos aqui os ensinamentos dos essênios que vieram antes de Jesus, dos terapeutas que já trabalhavam ali com cores, com ervas, eram vegetarianos e tinha uma sociedade bem diferente daquela sociedade da época. Então eles vieram para ir mostrando ali, preparando parcialmente, como está no texto, o caminho, para quando realmente fosse a hora, tudo tem seu tempo, não é o que aprendemos? Aí viesse ali o maior ensinamento. Sócrates, assim como Cristo, ele não escreveu nada, ou pelo menos não deixou nada escrito, e também, como Jesus, padeceu a morte dos criminosos, vitimado pelo fanatismo por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por ter combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos, também Sócrates foi acusado pelos fariseus do seu tempo, já que eles sempre existiram, de corromper a juventude, proclamando a crença num Deus único, a imortalidade da alma e a vida futura. Da mesma maneira que a doutrina de Jesus, apenas pelos escritos de seus discípulos, conhecemos a de Sócrates, pelos escritos de seu discípulo. E quem foi? Platão. Acreditamos ser útil resumir aqui os seus pontos mais importantes para mostrar sua concordância
com os princípios do cristianismo. Então, meus amigos, nós vemos aqui que Sócrates, ele nasceu 470 anos antes de Cristo e ele desencarnou em 399 antes de Cristo. Na época ele tinha ali 70 anos, né? E ele veio com ideias e colocações que depois, quando da chegada de Cristo, Cristo veio reforçar, né? Jesus Cristo renasceu, se fez homem e veio reforçar aquilo que Sócrates tinha colocado ali 470 anos. Não com 470, né? Mas uns anos ali, porque ele devia ter uma certa idade para ter feito essa colocação. E depois do Cristo, o Espiritismo veio reforçar novamente e mais ainda. Então, olha aqui, nesse trechinho que eu li. Por que os fariseus o perseguiram? Porque dizia que ele estava colocando, dispersando a juventude, fazendo crer num Deus único e na imortalidade da alma e sobre a vida futura. Lá, muitos séculos antes da vinda de Cristo. Aí Cristo veio, reforçou isso também. E depois veio o Espiritismo, que continua nos reforçando. Aqueles que julgarem esta comparação uma profanação e que afirmam não poder haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, visto que tinha por objetivo combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada do que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não será diminuída, e além de tudo, é a própria história que não pode ser sufocada. O homem chegou a um tempo em que a luz surge por si mesma, debaixo do alqueire. Vai ter um capítulo, meus amigos, que fala sobre isso. Não coloqueis a luz debaixo do alqueire. E o que é o alqueire? É a medida de volume de mais ou menos 9 litros em forma de caixote com que se mediam cereais, né? No caso ali, nessa época, como um caixote que servia de banco ou suporte. Ou seja, algo onde se colocava ali, guardava-se o óleo que era acesa ali, a luz, a lamparina, lá no texto que veremos no capítulo onde fala disso. Então, retomando esta frase, o homem chegou a um tempo maduro para encará-la de frente, né? E assim, não dá para. Ele traz, surge a luz de si mesmo, então não tem como colocá-la debaixo de um alqueire. E o homem já está maduro, lá na época que foi escrito o Evangelho, para encará-la, para saber dessa existência do Deus único, da vida futura. Pior para aqueles que temem abrir os olhos. Chegou o tempo de encarar amplamente as coisas do alto e não mais sob o ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses das seitas e das raças. Essas citações provarão, além disso, que, como Sócrates e Platão pressentiram, as ideias cristãs encontram-se igualmente na sua doutrina e os princípios fundamentais do Espiritismo. Então vamos pensar um pouquinho, né? Lá, tanto tempo antes, Sócrates veio já com esse ensinamento da vida futura, do Deus único. Aí vem Jesus na sua época reforçar, e depois o Espiritismo, que continua reforçando o que Jesus também nos trouxe. Aí nós vemos que Sócrates, ele não nos deixou nada por escrito. Nada.
Não foi ele quem escreveu. E tem tanta coisa, né? A gente estuda na escola. Eu lembro que estudei sobre Sócrates, Platão, na matéria de filosofia, mas eu não tinha nem noção do que isso tinha a ver com a religião. Eu estava ali ainda com a mente bem pequenininha para essas elucidações que passei a ter depois que entrei para a doutrina espírita, pela dor, como já disse, mas que fui descobrindo quanto amor a gente descobre através desse descortinar. Então, quem escreveu tudo sobre Sócrates, suas colocações e o que aconteceu foi Platão, que era seu discípulo, né? Ele que foi escrevendo e que nós sabemos sobre Sócrates através de Platão. E aí, nas pesquisas, fui pesquisar outros que estudam o Evangelho e que também falaram sobre Sócrates, outros estudiosos do Espiritismo. E aí eu descobri algumas coisas que eles falaram. Infelizmente eu não sei, não lembro o nome de quem foi, porque já faz um tempinho que eu fui buscar mais sobre Sócrates. Devia ter marcado, né? Não marquei. Mas é bom que nos próximos estudos eu vou marcar de onde eu achei essa fonte que é muito interessante, ó. Que não fui eu que descobri sozinha, alguém descobriu e eu tive a honra de poder ver, estudar e descobrir através de alguém que já tinha estudado. O Sócrates, ele, né, nas colocações dele, segundo o que Platão mostra, ele dizia ter a colocação de pai e mãe. Por que isso? Porque o pai era um escultor, a mãe era uma parteira. O escultor esculpe, dá forma, né? A coisas, pega ali uma madeira e vai esculpindo. A parteira dá vida. Então eram duas pessoas, né, pai e mãe, ali que faziam esse nascer breve aí, ó. Então ele entendia que estava esculpindo e renascendo mentes para uma nova ideia, uma nova cultura, uma nova educação. Por isso que nós estudamos sobre Sócrates, mesmo eu não tendo estudado o curso de filosofia. Mas eu lembro que ali no segundo grau eu estudei filosofia e que ele estava lá. E ele fala sobre muitos assuntos. É que nós aqui estamos nos detendo o que ele diz e que tem relação com o espiritismo, né? Então, ele pegou ali a parte do pai de esculpir mentes e dar uma nova ideia, uma nova vida. Aí ele traz a ideia da alma, da reencarnação, do Deus único. Aí, o que acontece? Será que ele é benquisto com essas colocações? Não, né? No texto nós vimos. Os fariseus que sempre existiram continuaram ali, pegando no pé, porque isso ia contra tudo que lhes favorecia, digamos assim, né? E na Grécia, que tinha ali o paganismo, a ideia era diferente. Não se tinha essa ideia. Os sacerdotes da época se incomodavam com as ideias que ele trazia. E ele foi perseguido também. E, além de ter sido perseguido, foi preso como um criminoso por ter ideias, por colocar ali aquilo que ele acreditava. Ele era um espírito também mais elevado por ter essa visão, um espírito direcionado para estar durante 70 anos aqui no nosso planeta, fazendo também assim como os essênios, os terapeutas, que pudesse, né? Aliás, ele vem antes dos essênios e dos terapeutas, né? Porque ali os essênios é de 150 anos antes de Cristo e terapeutas
não tem ali a data, mas é na época dos essênios, praticamente. Mas Sócrates veio ali, e por que está falando dele agora e não ali nas notas históricas? Porque depois nós vamos ver muitas outras coisas que ele traz de ensinamento para a vida, digo eu, para a vida, independente da pessoa ser espírita ou não. E aí a condenação dele foi ser preso e obrigado a tomar um cálice de cicuta, que era a forma usada na época para executar os criminosos, né? Hoje em dia, alguns países ainda têm essa forma, né, de ser condenado à morte. Alguém condena o outro a interromper a própria vida, interrompe a vida do outro. E na época era assim, era através desse veneno poderoso que a pessoa era obrigada a tomar para desencarnar. Mas foi um espírito muito, muito brilhante, que ele sabia que existia algo mais. Ele sabia diferenciar o que era bom, o que era belo, e ele conseguiu colocar ali algo que conseguiu atingir o povo da época. Por isso incomodou, né? Porque sabemos que se vem ali uma ideia nova e não mexe com ninguém, ninguém as aceita, para que alguém vai se incomodar? Para quê? Ninguém vai ligar. Se ninguém deu ouvidos, fica por isso mesmo. Mas esses que vieram ali, já trazendo a diferença, para sairmos da selvageria que carregávamos ainda do primitivismo, do tempo em que éramos ali os homens primitivos, olho por olho, dente por dente, e buscar só a subsistência do corpo. Então, era um espírito nobre que muito veio a contribuir para o nosso ensinamento. Bem, meus amigos, por hoje vamos parar aqui e depois seguiremos ainda falando sobre Sócrates e Platão, porque tem muito, muito que aprendermos com esses dois, né? O discípulo e o seu mestre. Fique em paz, que a semana seja de luz, de bênçãos, de amor, de caridade, de fraternidade, cada um consigo mesmo, e que isso resplandeça e que chegue até o próximo. Até breve e que Deus esteja conosco.